Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando simulava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos reunidos nesta noite para celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Hoje é um dia muito especial. Todas as vezes que nós nos reunimos para fazer memória da entrega de Jesus para nos salvar, é um dia especial. Mas hoje a igreja quer publicamente caminhar com Jesus, para que toda a comunidade, todo o povo de Deus possa sentir esta força misteriosa, esta graça inesgotável do amor de Deus para com a humanidade. Deus amou tanto seu Filho único, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para salvar a humanidade. Nós ouvimos no Evangelho desta noite, desta solenidade, em São Marcos, que Jesus, ele antecipa na quinta-feira, convidando os seus amigos mais próximos, os seus discípulos, para uma ceia. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Jesus sabia que já haviam tramado a sua morte, porque ele, ao ser enviado para salvar a humanidade, foi perseguido desde o seu nascimento, a sua infância, enfim, todas as suas atividades após o seu batismo, na sua vida pública. Jesus foi sempre perseguido por aqueles que não aceitavam
que não queriam que a vida plena, verdadeira, imperasse. E Jesus, então, de uma forma muito serena, de uma forma muito tranquila, que somente um ser humano, na sua essência, como Jesus é humano e divino, conseguiu ter aquela serenidade, sabendo que no outro dia, na sexta-feira, iria morrer numa cruz, sofrer, derramar seu sangue. Mas Jesus quis ter um momento de intimidade com os seus apóstolos. A missa é um momento muito íntimo que nós temos com Jesus. Quando nós participamos da Santa Missa, se nós realmente temos esta consciência, é um momento de mergulharmos no mistério que celebramos, no mistério que presenciamos no altar do Senhor, no altar do sacrifício. Já não é mais aquele altar lá do Antigo Testamento, em que os sacerdotes ofereciam sangue de bois, de carneiros, para o sacrifício, para perdão dos pecados. No altar da nova aliança, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que é o Cordeiro imolado. É o Cordeiro vítima que perdoa o pecado da humanidade. Então a missa é o centro da nossa fé. A missa é por excelência o sacramento que nós, como todos os demais, mas a missa, nós devemos ter essa consciência que ela se divide em duas partes. Primeira, esta que estamos vivendo agora, momento da palavra, liturgia da palavra, quando nós ouvimos do Antigo Testamento, uma carta paulina, outras cartas, e também o Evangelho, o próprio Jesus falando. Depois, a parte eucarística, a segunda parte, em que nós ofertamos um pouquinho de vinho e um pedaço de pão. Dois elementos tão simples da natureza: pão e vinho. Jesus não quis pegar um outro elemento, talvez sofisticado, um pedaço de ouro ou algo parecido. Não. Jesus pegou um pedaço de pão e disse, abençoando: isto é o meu corpo, este é o meu corpo. E ao pegar aquele pouco de vinho, disse: este é o meu sangue. E Jesus então institui a Eucaristia. Jesus, ele, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ele deixa bem claro para eles que eles deveriam celebrar. E toda vez que celebrassem a Eucaristia, se fazia a memória do plano salvífico da redenção. Por isso, a Santa Missa, ela não é um teatro. Temos uma plateia, ou uma assembleia, vamos dizer, no âmbito de um teatro, que temos um cenário, um altar, uma mesa, os personagens que agem. Não, a missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta noite em que celebramos Corpus Christi, nesse dia de Corpus Christi, nós precisamos então deixar que o nosso coração se encha de alegria, se inflame de alegria, de fé, de amor. São João Maria Vianney, um grande santo da igreja,
patrono, padroeiro dos padres diocesanos, na cidadezinha de Ars, na França, ele falava, ele pregava, ele confessava a todos aqueles que iam até ele para ouvir falar desse amor de Deus. E ele disse, entre tantos escritos, vinde à comunhão. É verdade que não somos dignos dela, mas dela temos necessidade. Nenhum de nós que estamos aqui somos dignos, nenhum de nós. Mas nós temos necessidade da palavra de Deus, da Eucaristia. Alimentos para a nossa fé. Alimentos para a caminhada terrena. Alimentos que nos fortalecem na nossa vida de modo particular em tempos tão difíceis como este que estamos vivenciando. Então é uma alegria para nós podermos estar aqui, mesmo com o número de pessoas reduzidas, mas nós estamos em comunhão com toda a nossa comunidade paroquial, com todos aqueles que nos acompanham pela página da paróquia. Vamos rezar por todas as famílias. Vamos pedir a Deus, a Jesus Eucarístico, que nos fortaleça, que não nos deixe desanimar diante de tantas turbulências. Celebrar a Eucaristia é também rever a nossa vida em relação ao nosso irmão que necessita. Tanto é que nós, comunidade, a igreja, pediu que trouxéssemos um alimento. Claro que nem todos trouxeram nesse momento, mas em outros momentos a comunidade paroquial ela é muito generosa. E nesses tempos, quantas pessoas estão necessitando do alimento? Então, comungar Jesus, receber a Eucaristia, é também sentir que há tantos irmãos que passam fome. Fome do pão material mesmo. Então, comungando, recebendo Jesus, desperta, dilata o nosso coração para o bem, para a generosidade, para o compromisso social em prol da vida. O Papa Francisco, falando sobre Corpus Christi, ele disse que a miséria, a fome, não é uma tragédia, mas é uma vergonha. Uma vergonha principalmente, por exemplo, para o nosso país, tão grande, tão fértil. Temos sol, temos chuva. E quantas famílias, crianças morrendo de fome. Algo está errado. Então, que nós, nesta celebração de Corpus Christi, possamos nos colocar numa atitude de verdadeiros cristãos, e essa é a nossa caminhada, numa caminhada de conversão que também não é algo mágico, é uma caminhada, mas que precisamos dar passos, mesmo que sejam passos pequenos. Mas para isso é necessário que confiemos e nos alimentemos da palavra e da Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.